E aí pessoal, estamos aqui com a primeira videoaula e vamos falar agora de história do Brasil. Vamos começar pelo período de 1500 a 1822 e conforme vai rolar os slides aqui, nós vamos detalhar melhor esse tempo aqui. Querendo ou não, é 300 e poucos anos de história. Bom, mas eu separei aqui uma coisa legal para nós aqui. Bora lá! Vamos lá, pessoal. Vamos falar das características gerais do Brasil colônia, de 1500 a 1822. Por regra geral, nesse período, o Brasil foi monocultor, quer dizer, a cultura dele era baseada em uma só coisa, por exemplo, o açúcar. Agroexportador, quer dizer, ele exportava para fora, ele não, tudo que ele fazia aqui ele mandava para fora. E escravista, né, que a mão de obra era escrava. Tá ok, pessoal? Bora lá. Bom, pessoal, então vamos dividir esse período colonial entre 1500 a 1822 em três tópicos. O primeiro período vamos dividir, vai ser o pré-colonial, de 1500 a 1530. Nesse período, a economia se baseou no pau-brasil. Já no período colonial, de 1532 mais ou menos a 1700, a economia já era no açúcar, né? Aqui é a cana-de-açúcar. E no final, no período da mineração, entre 1700 a 1822, já vamos ter aqui as minas. E o forte aqui na economia era o ouro, que foram achados nessas minas. Mas nós vamos trabalhar cada tópico detalhadamente, tá? Para nós entender melhor esse período aqui. Bora lá. Então, pessoal, nesse período pré-colonial, que vai de 1500 a 1530, os portugueses chegaram até o Brasil à procura de ouro, de prata. E nesse período, eles não encontraram ouro nem prata. O que eles encontraram aqui foi madeira. Pau-brasil. Eles encontraram a famosa madeira pau-brasil. E o que eles fizeram? Eles começaram a extrair essa madeira daqui e levar para a Europa através de feitorias. O que era feitorias? Era galpões onde guardava essa madeira. Quem é que guardava essas madeiras que trazia? Era os índios. E os índios, a mão de obra deles em si, nós temos que lembrar, ela não era uma mão de obra escravista. No caso, era uma mão de obra livre. E ela era baseada através do escambo. O que seria o escambo? Através de troca. Eles traziam madeira e trocava por um machado, por um pente, um espelho. Essa era a mão de obra, essa era o escambo nessa época, que era a forma de troca. E a economia nesse período era baseado nesse sistema aqui. Pau-brasil, extração do pau-brasil, mão de obra indigna livre, escambo através de trocas e feitoria, que era esses galpão que era guardado a madeira para ser levado para a Europa. Tá ok? Bora lá. Pessoal,
Dando continuidade do nosso período colonial, que era pré, agora vamos para o período colonial em si, que vai de 1532 a 1700, mais ou menos. O sistema administrativo nesse período era baseado das capitanias hereditárias, que estamos aqui, ó, as capitanias, são 15 capitanias e 12 donatários, tá? E temos também aqui as Seis Maria, que esses donatários dividiam em lotes de terra, e esses lotes chamavam Seis Maria. E a carta de doação. A carta de doação seria um documento que dizia que o donatário ele era proprietário, mas não era dono. O que acontece? Ele podia estar na terra, usar aquela terra, mas ele não podia vender e fazer nenhum tipo de venda dessa terra. Não era dele, ele só trabalhava nela, tá? E não era para ele. E temos os forais. Os forais é as leis que eles colocavam para o donatário, o que ele podia ou não podia fazer naquela terra, né? Enfim, era do rei, tudo era do rei, e aqui são alguns documentos que diziam que eles podiam, os donatários podiam ou não fazer, tá bom? E nós vamos discutir um pouquinho melhor aqui depois essas capitanias hereditárias, que só teve duas que conseguiu vingar, que foi a de Pernambuco e a de São Vicente, e nós vamos saber por que elas vingaram, tá? Mas isso é pro próximo slide aí. Bora lá. Pessoal, dando continuidade no período colonial, de 1532 a 1700, mais ou menos, o sistema administrativo, em 1548, chegou o governador-geral, Tomé de Souza. O objetivo dele na colônia era defender o território, centralizar o poder e dinamizar a economia. E junto com ele trouxe o ouvidor mor, que ele trabalhava em prol da justiça. Temos o provedor mor, que ele trabalhava em prol das finanças. E temos o capitão mor, que ele trabalhava em prol da defesa e da organização na colônia, tá? E temos também depois a Câmara Municipais, onde ficavam os homens bons. Quem são esses homens bons? Os latifundiários, os fazendeiros de grande terra, tá? E nós vamos falar um pouquinho mais deles pra frente aqui, tá bom? Bora lá. Pessoal, eu trago aqui no nosso slide aqui a pergunta: por que não deu certo as capitanias hereditárias e o governo geral no Brasil? Vamos lá. A capitania não deu certo. Primeiro, falta de investimento. Essa capitania foi dividida para alguns fidalgos, porém eles não tinham tanto dinheiro assim para administrar esse tamanho de terra. Era muita terra. O engenho tinha que ter muito dinheiro. E não era qualquer um. E eles não estavam preparados. Segundo, a dispersão. O que acontece? O distanciamento entre Portugal e Brasil dificultava muito também essa forma de administração. Pra você ter uma ideia, para eles mandavam uma carta pedindo um auxílio, alguma coisa pro rei. A carta era 3 meses para chegar e uns 3 meses para voltar. Então, do que eles queriam, dependendo do que for, já era. E em terceiro aqui tem uma resistência indígena.
esse local aqui tinha índios. E os índios viviam aqui. E era uma luta constante com esses fidalgos aí que herdaram esse lote de terra também. E o único que vingou foi São Vicente e a capitania de Pernambuco. Por quê? Foram financiados pela coroa e eles também conseguiram aliança com os indígenas, com os povos que moravam aqui nesse local, tá? E já a questão do governo geral, o que acontece? Temos aqui os homens bons, que era quem? Os latifundiários, os fazendeiros, e era esse pessoal que tinha um grande poder nessa época, mais poder, e dominava esse local aqui entre essas capitanias. Então isso também foi muito forte e devido a isso eles tinham mais poder do que o próprio rei em si, porque eles estavam aqui na terra, eles estavam aqui e tinham muito poderes. Isso foi um dos motivos também que não deu certo, tá? Então lembrando, as câmaras municipais, os homens bons lá que eles diziam ser bom, eles tinham grande poder nessa época, poder local, tá bom? Bora lá. Pessoal, e dando continuidade nesse período colonial, vamos falar um pouquinho da economia, né? O que pegava nesse período era o açúcar, tá? Quando falar nesse período de 1535, 32 a 1700 mais ou menos, quando nós conversar de economia, caiu alguma coisa lá, nós temos que pôr na cabeça que era baseado no açúcar, tá? A economia era baseada em cima do açúcar. O sistema plantation, não se esquecemos o que é o sistema plantation, ele é baseado em 4 pilares. O primeiro pilar, monocultor, que só trabalhava só com açúcar, com mais nada, nenhum outro tipo de produto. Latifundiário, que era grandes tecos de terra, grandes pedaços de terra. Ele era escravista, a mão de obra era escrava, tá? E exportador. Tudo era feito para fora. Fazia aqui e exportava para fora, tá? Isso é o sistema plantation. Não se esqueça. Monocultor, latifundiário, escravista e exportador. E temos aqui por final a relação da terceirização com a Holanda. Ou seja, a Holanda nessa época financiava o açúcar e ela mesma vendia o açúcar para fora, tá? Bora lá. Bom, pessoal, estamos aqui no finalzinho do Brasil Colônia, no período da mineração, que gerou em 1700 a 1822. Esse período é o período do ouro, onde foi encontrado o ouro no Brasil. Iremos aqui detalhar alguns tópicos sobre esse período, tá? Começamos aqui pelo ouro de aluvião. O que seria? Que aqui no Brasil, o ouro que foi encontrado foi aquele ouro que você pega uma peneira, você abaixa a peneira ali e já tem o ouro, tá? E o ouro em outros lugares é aquele ouro que você tem que abrir cavernas, tem que cavar, você tem que usar a picareta para você encontrar o ouro. Aqui no Brasil o ouro já estava à vista, você já abaixava, peneirava ali, já saiu o ouro, tá? E temos aqui 2 pontos também, que é a faiscação e lavra, tá? A faiscação é aquela forma de colher esse ouro que era um pai, um filho, eles iam lá, trabalhavam em conjunto ali e conseguiam extrair um ouro. Era pouco, mas já dava um lucro. E temos a lavra já era com mais pessoas e mais dinheiro, que era
que gerava mais lucro para a coroa, tá? E temos aqui também o quinto, que seria o quinto, seria o recolhimento de impostos da quinta parte, que todo mundo que trabalhava nessas minas, a quinta parte, que seria 20%, teria que ir para a coroa, tá? Teria que ir para o rei de Portugal. E temos também a casa de fundição, que seria a casa, pegava esse ouro, fundia ele virava essa barra, tá? E tinha um carimbo do rei. Esse ouro com essa barra e o carimbo poderia circular normalmente no Brasil. Já o ouro, aquele de pedrinha, aquele ouro que se peneirava, se eles achavam, o pessoal do rei, da coroa, era ilegal, tá? A diferença era isso. A casa de fundição serviria para rastrear o ouro legal e ilegal. E temos aqui também a derrama. O que seria a derrama? A derrama seria a cobrança de imposto forçado. Quando o rei com a coroa não conseguia recolher o limite que ele estipulava, ele mandava vir a derrama. A derrama seria nada mais nada menos do que o pessoal do rei invadir a sua casa, levar o que tiver de bens até chegar ao limite que o rei queria de ouro, né? Imagina que horror, você está na sua casa fazendo um churrasco, o que seja, aquela festa, bate na porta, o governo entra com tudo, leva a churrasqueira, leva o refrigerante, leva tudo, que agora é do governo. Já imaginou? Que horror. Então a derrama era mais ou menos isso. E para acabar temos a urbanização e a classe média, que veio com todo esse movimento que foi feito na mineração, né, nesse período, gerou bastante circulação de pessoas. Aí surgiu um pessoal que era ligado ao comércio, que esse pessoal nós chamamos de classe média, tá? Que aí nós vamos falar um pouquinho mais para frente referente a esse pessoal. Tá bom? É isso, pessoal. Um abraço e bora lá.